A Revolução Industrial e o Capitalismo Industrial, Transformações e Impactos Profundos. A Revolução Industrial, iniciada na Inglaterra no final do século XVIII, representou uma mudança radical na forma como os bens eram produzidos e a economia era organizada. Esta transformação não se limitou apenas ao âmbito econômico, mas teve impactos profundos na sociedade, cultura e política, configurando o que se conhece como capitalismo industrial. Antes da Revolução Industrial, a produção de bens era majoritariamente artesanal e domiciliar. Pequenas oficinas e a manufatura em casa dominavam a produção, com processos lentos e limitados pela capacidade humana e pelas ferramentas rudimentares disponíveis. A introdução de máquinas movidas a vapor e a mecanização dos processos de produção marcaram o início da era industrial, aumentando exponencialmente a produtividade e a eficiência. A invenção da máquina a vapor por James Watt é frequentemente destacada como um marco crucial desta revolução. Este avanço tecnológico permitiu a criação de fábricas, onde grandes quantidades de produtos podiam ser fabricados em menor tempo e com menor custo. A indústria têxtil foi uma das primeiras a adotar essas novas tecnologias, resultando na produção em massa de tecidos e roupas, o que antes era impossível de ser alcançado com métodos artesanais. Com a mecanização da produção, o conceito de trabalho também mudou. Antes, artesãos tinham controle sobre o processo de produção e possuíam um conhecimento profundo de cada etapa. Com a industrialização, surgiu a figura do operário, que realizava tarefas específicas e repetitivas nas linhas de produção. Esse novo modelo de trabalho trouxe ganhos de eficiência, mas também gerou novas formas de exploração e alienação do trabalhador. O capitalismo industrial, como sistema econômico emergente, foi caracterizado pela acumulação de capital e pelo reinvestimento dos lucros na expansão das capacidades produtivas. Os industriais e empresários, os novos capitalistas, investiram em máquinas, fábricas e infraestrutura, como ferrovias e portos, criando um ciclo de crescimento e desenvolvimento econômico sem precedentes. No entanto, esse crescimento não foi distribuído de maneira equitativa. As condições de trabalho nas primeiras fábricas eram extremamente precárias. Longas jornadas de trabalho, salários baixos e condições insalubres eram comuns. A mão de obra incluía mulheres e crianças, que muitas vezes trabalhavam em condições ainda piores do que os homens. As cidades industriais, que cresceram rapidamente ao redor das fábricas, enfrentavam problemas de superlotação, falta de saneamento básico e epidemias. A urbanização acelerada foi um dos efeitos mais visíveis da Revolução Industrial. As cidades cresceram de forma desordenada, recebendo grandes massas de trabalhadores migrantes do campo. Esse movimento populacional gerou novas dinâmicas sociais e desafios urbanos, como a necessidade de habitação adequada, serviços públicos e infraestrutura urbana. Londres e Manchester, na Inglaterra, são exemplos de cidades que se transformaram profundamente durante este período. A Revolução Industrial também teve um impacto significativo no comércio global. A produção em massa e a busca por novos mercados levaram ao crescimento do comércio internacional. As potências industriais buscaram matérias-primas nas colônias e novos mercados para seus produtos manufaturados, intensificando o colonialismo e a exploração de recursos em outras partes do mundo. Esse processo ampliou a interdependência econômica entre os países, mas também acentuou as desigualdades globais. No campo das ideias, a Revolução Industrial e o capitalismo industrial inspiraram debates e teorias econômicas e sociais. Adam Smith, com sua obra A Riqueza das Nações, defendeu o liberalismo econômico e a ideia de que o mercado deveria ser regulado pela mão invisível da concorrência. Por outro lado, as críticas ao capitalismo e às condições de exploração dos trabalhadores foram articuladas por pensadores como Karl Marx, que previu a luta de classes e a eventual revolução proletária como resposta às injustiças do sistema capitalista. A legislação trabalhista começou a surgir como uma resposta às condições adversas enfrentadas pelos trabalhadores. No século XIX, diversos movimentos operários e sindicatos começaram a se organizar, reivindicando melhores condições de trabalho, salários dignos e jornadas de trabalho mais curtas. Estas lutas resultaram em leis que regulamentavam o trabalho infantil, estabeleciam limites para as jornadas de trabalho e melhoravam as condições de segurança nas fábricas.
A segunda metade do século XIX viu a expansão da Revolução Industrial para outros países além da Inglaterra. Na Europa continental, na América do Norte e no Japão, a industrialização avançou, cada região adaptando o modelo inglês às suas próprias circunstâncias e necessidades. A tecnologia continuou a evoluir, com inovações como a eletricidade e o motor de combustão interna, que impulsionaram ainda mais a produtividade e transformaram a vida cotidiana. O impacto ambiental da Revolução Industrial foi significativo e duradouro. A utilização de combustíveis fósseis, como o carvão e posteriormente o petróleo, levou a um aumento considerável da poluição do ar e da água. A extração intensiva de recursos naturais e a industrialização não regulada contribuíram para a degradação ambiental, problemas que se agravaram ao longo do tempo e cujas consequências ainda são sentidas hoje. No campo social, a Revolução Industrial gerou uma nova classe de capitalistas industriais e uma vasta classe operária. A ascensão da burguesia industrial trouxe mudanças nas estruturas de poder e nas relações sociais. A mobilidade social tornou-se mais complexa, com a educação e a formação profissional emergindo como fatores importantes para o sucesso econômico. No entanto, as disparidades de renda e riqueza entre capitalistas e trabalhadores permaneceram marcantes. A educação e a ciência também foram profundamente impactadas pela Revolução Industrial. A necessidade de formação técnica e científica para operar e melhorar as máquinas levou à criação de escolas técnicas e universidades especializadas. O avanço tecnológico alimentou o progresso científico, e a ciência, por sua vez, impulsionou novas inovações tecnológicas. Esse ciclo virtuoso de inovação foi um dos legados mais duradouros da era industrial. As artes e a cultura não ficaram imunes às transformações da Revolução Industrial. O realismo, movimento artístico e literário do século XIX, refletiu as realidades duras da vida industrial. Obras de Charles Dickens, como Oliver Twist e Hard Times, expuseram as condições de vida dos pobres urbanos e as injustiças sociais geradas pela industrialização. Ao mesmo tempo, a Exposição Universal de 1851, em Londres, celebrava as conquistas tecnológicas e o progresso industrial. O impacto da Revolução Industrial continuou a se fazer sentir no século XX e além. As bases econômicas, sociais e tecnológicas estabelecidas durante este período moldaram o desenvolvimento das sociedades modernas. A industrialização, iniciada há mais de 2 séculos, estabeleceu os fundamentos do mundo contemporâneo, com suas complexas redes de produção e consumo global. Em conclusão, a Revolução Industrial e o capitalismo industrial foram eventos transformadores que redefiniram a economia, a sociedade e a cultura. Suas consequências, tanto positivas quanto negativas, continuam a influenciar o mundo atual. A análise destes processos é essencial para compreender os desafios e as oportunidades do nosso tempo, e para desenvolver estratégias que promovam um desenvolvimento mais equitativo e sustentável no futuro. Gratidão a todos! E não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no nosso canal e compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações de novos vídeos. Até mais!